Que Deus, Espírito Santo, que nos presenteou com a fé em Jesus, também nos conduza nesse momento que nós queremos meditar na sua palavra, especialmente no evangelho que nós acabamos de ouvir. Amém. Alguns que estão aqui hoje não viram isso. Só viram depois. Talvez alguns de vocês lembram onde estava, o que estava fazendo quando aconteceu isso aqui. Eu lembro exatamente. A nossa primeira filha, Ana Luísa, tinha 3 anos de idade. A gente estava na cozinha e ela estava na sala assistindo desenho animado. Aí ela falou assim: Papi, olha o avião. E a gente pensou que era desenho animado, né? E ela, papi, olha o avião, mami. Aí a gente foi lá e tinha acabado de bater o primeiro avião, né? O pessoal estava transmitindo ao vivo. Então, para muita gente é um dia que marcou. Dia 11 de setembro de 2001. E tem um brasileiro cujo filho morreu lá nesse atentado nas Torres Gêmeas em Nova York. E esse pai desse brasileiro que morreu lá disse o seguinte, no dia seguinte, ele falou assim: eu espero que esse drama comova as pessoas, faça as pessoas repensar a sua vida. E esse pai, dizia o jornal, ele vivia agora na esperança de que o mundo um dia ia se encher de paz. Mas a gente sabe, depois daquele dia, houve muitos outros atentados em vários países do mundo. Houve guerras, e ainda há guerras, como da Ucrânia, da Palestina, guerras na África. Atentados e guerras que mataram e matam milhares de pessoas. E essas coisas são coisas cruéis, absurdas, e elas mexem com a vida das pessoas, especialmente quando a pessoa perde, né, um parente, um amigo, num ato como esse, causado pela estupidez do ser humano. Certamente, meus irmãos, essas tragédias fizeram muita gente repensar a sua vida. Porque elas não atingem só a emoção das pessoas, mas, como eu disse, às vezes atinge a vida de alguém diretamente. O ano passado, um ano atrás, muita gente morreu lá no Rio Grande do Sul com as enchentes. Tem gente até hoje que ainda não tem onde morar, não refez a sua vida, né? Agora, se a gente analisar o nosso mundo de 2001 para cá, a pergunta é: o mundo realmente melhorou? Será que hoje nós estamos mais perto da paz do que em 2001? Ou do que no ano passado? Ou do que na semana passada? Aquela paz que aquele pai desejava, ela está próxima? Não. O mundo não melhorou quase nada. Em algumas situações, em alguns lugares, até piorou. E por que isso? Por que o mundo não melhora? Eu lembro também, quando houve a pandemia, né, também teve gente falando, agora, com a pandemia, o ser humano vai aprender, né, a ajudar um ao outro. Teve gente que ajudou, mas teve gente que se aproveitou, né, dos outros na pandemia. Então, por que o mundo não melhorou? É porque o motivo que levou aqueles terroristas
a derrubar lá aqueles prédios. É o mesmo motivo que leva muita gente a morrer de fome e de doenças em vários lugares do mundo. É o mesmo motivo que faz bandidos aqui no Brasil matar gente inocente, até crianças. É o mesmo motivo que faz a violência aumentar cada vez mais. O motivo para isso não foi eliminado. É a maldade humana. Essa maldade humana, ela tem um outro nome também, que muita gente acha que já está fora de moda, né? Acham que é uma palavra que é ridícula. Mas é algo que existe. E essa palavra que causa tudo isso se chama pecado. O pecado que está em todas as pessoas, também em nós. Ela separa as pessoas de Deus, ela separa as pessoas do ser humano, e o pecado leva o ser humano naturalmente para o mal, para o egoísmo, para a ganância, para o fanatismo de tudo que é tipo, seja religioso, seja político. O pecado leva as pessoas para a falta de amor ao próximo. E aí, entrando no nosso texto, foi esse pecado que levou lá o Pilatos a pegar as pessoas que estavam fazendo a sua oferta lá no templo. Aí tem que lembrar, né, que a oferta era feita com animais que eram mortos, sacrificados. O Pilatos pegou aquelas pessoas, matou elas e misturou o sangue delas com o sangue dos animais. Também foi esse pecado que fez 18 homens morrerem debaixo de uma outra torre, né, que caiu lá em Jerusalém. Então, o pecado, meus irmãos, é a razão, é a causa de toda maldade, de toda guerra, de toda violência, de toda morte, de toda maldade que tem no mundo. Inclusive, o pecado tem a ver também com as tragédias da natureza, com os terremotos, com as enchentes, com o calor extremo, com o frio extremo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado corrompeu até a criação de Deus. O pecado corrompeu a natureza. Então, muita coisa que acontece por aí não é simplesmente por aquecimento global, é por causa do pecado que está tanto fazendo o ser humano ficar pior, como a natureza ficar pior. E aí, qual que é a solução para isso tudo? A solução verdadeira e definitiva, ela não está nas nossas mãos. A gente pode fazer algumas coisas, mas nós não vamos resolver o problema. Paz verdadeira, mesmo no meio do sofrimento. Paz ao mundo, paz às pessoas, paz com Deus, que leva a ter paz com os outros. Só uma pessoa pode nos dar, e é Jesus. E ele diz no nosso texto: eu afirmo a vocês que se vocês não se arrependerem de seus pecados, todos vocês vão morrer como eles morreram. Jesus disse: olha, vocês acham que eles eram mais pecadores? Não. A gente podia dizer hoje, né? O pessoal que está morrendo lá na guerra da Ucrânia é mais pecador que a gente? Os que morreram na enchente do Rio Grande são mais pecadores que nós? Não. Ele está dizendo: todos vocês são pecadores. E todos vocês têm que se arrepender. E o que é se arrepender? É sempre bom a gente lembrar, né? Arrepender significa você e eu, a gente sentir tristeza pelo pecado. Mas e além disso, pedir perdão a quem pode nos perdoar, Jesus. E aí pedir e ter o desejo de mudar de vida com a força que Jesus nos dá. Então, perdão, o arrependimento cristão inclui tudo isso. Você sentir tristeza, você pedir perdão e você dizer: Senhor, ajuda agora eu mudar de atitude, mudar de vida, mudar o que eu estou fazendo errado. Jesus, nos versículos 6 a 9, né, aqui do texto, ele fala daquela figueira sem frutos. E ele mostra o que com essa história? Que arrependimento e fé verdadeira sempre vem acompanhado de frutos.
E se a árvore da nossa vida não produz frutos, a gente corre o risco de ser cortado da plantação de Deus. Jesus diz: estão arrependidos? Então agora mostrem frutos do arrependimento, frutos da fé. Paulo, a gente ouviu na leitura de hoje, ele fala, né, do povo do Antigo Testamento, ele diz assim: tudo isso aconteceu com os nossos antepassados para servir de exemplo para os outros. Aquelas coisas foram escritas a fim de servirem de aviso para nós, pois nós estamos vivendo no fim dos tempos. Todas essas coisas que eu falei antes também são sinais do fim dos tempos. Guerra, terremoto, fome, doença, etc. Isso então se aplica para nós hoje, meus irmãos, né? O mundo hoje, como eu já disse, tem violência, tem guerras, tem enchente, tem terremoto, tem tudo que é tipo de coisa ruim. E violência e tragédias como as que aconteceram lá no Rio Grande do Sul, tragédias e violência como bandidos que de vez em quando aqui no Brasil a gente vê queimam ônibus, né, e deixam a população sem transporte. E tantas outras coisas. Essas coisas podem comover as pessoas, podem até fazer algumas pessoas repensar a sua vida, mas essas coisas não têm o poder de transformar o coração e mudar o íntimo das pessoas. O único que pode fazer isso, mudar o coração, a mente da gente, é Deus, através de Jesus. Através da fé em Jesus que o Espírito Santo dá para a gente no batismo, na palavra, na Santa Ceia. Só o Deus verdadeiro que se mostrou para nós em Jesus, não os deuses que existem por aí. Só esse Deus pode mudar o seu e o meu coração, o coração das pessoas. Só esse Deus pode mudar a sua família, o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho. Só esse Deus pode mudar o mundo. Por isso, meus irmãos, é Deus que tem que transformar a gente. Ele tem que fazer a gente se arrepender, fazer a gente se voltar em confiança para Cristo e cada dia ser novamente transformados. E aí então a gente levar o amor de Jesus para os amigos, para os vizinhos, para os parentes, para todo mundo que Deus coloca no nosso caminho cada dia aqui neste mundo. E a gente faz isso, né, com palavras, com exemplos, com ações, com uma vida que transmite para as pessoas a luz do amor de Jesus. Nós vamos ter durante o ano um momento que eu quero falar bastante sobre isso, né? Sobre como é que a gente leva essa salvação para as pessoas. Mas aqui, né, eu sempre falo, aqueles livrinhos que estão ali na entrada da igreja, em primeiro lugar, eles não são para vocês. Eles são para vocês darem de presente para alguém que está precisando de ajuda, de orientação, para alguém que precisa conhecer Jesus. Vocês podem ler também, mas eles são uma forma de a gente levar para as pessoas o amor de Jesus. Agora, para a gente transformar o mundo, a gente precisa começar com a gente mesmo. E aí, então nós temos que fazer o que o apóstolo Paulo diz em outro texto, lá em Romanos 12. Olha só. Por causa da grande misericórdia de Deus, eu peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Então Paulo está dizendo, aqui é o culto, mas o verdadeiro culto vocês fazem quando vocês saem da igreja. Quando vocês vivem de acordo com a vontade de Deus, vocês são uma oferta viva, né? Uma oferta a Deus ambulante. E as pessoas veem a vida de vocês. E ele continua. Não vivam como vivem as pessoas do mundo. Deixem que Deus transforme vocês por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Quer dizer, não é uma mudança só por fora, é mudar a mente. E ele diz, assim vocês vão conhecer a vontade de Deus, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. E aí, meus irmãos, né, sendo transformados assim, a gente vai poder fazer
o que nós ouvimos lá no profeta Ezequiel. Nós vamos poder avisar as pessoas para que elas deixem o caminho do pecado, voltem-se para Deus e sejam perdoadas e salvas também. Uma das manchetes de jornal, naquele dia, 11 de setembro, foi assim: 11 de setembro, o dia que mudou o mundo. Essa manchete está errada. Está errada porque o dia que realmente mudou o mundo não foi há 24 anos atrás. Foi há quase 2000 anos. Foi o dia que um homem morreu por todos os pecadores do mundo lá numa cruz, recebendo o castigo que os pecadores deveriam receber, que a gente deveria receber. Pode passar ali? Esse foi o dia que realmente mudou o mundo. Porque nesse dia, Jesus conseguiu o que a gente não consegue: paz com Deus. Nesse dia, ele, aparentemente derrotado, na verdade, ele venceu o diabo, o mundo e o pecado. E a gente não é mais escravo agora do pecado. A gente não é mais condenado pela lei, a gente não é mais filho do diabo. Nesse dia, Jesus venceu tudo. E o que ele realizou ali, ele oferece para todas as pessoas hoje também. Jesus, meus irmãos, o único e verdadeiro Salvador é o que muda o mundo. Mas que mundo que ele muda? Primeiro, ele muda o seu mundo, ou seja, você. Não adianta a gente querer mudar o mundo inteiro se primeiro Deus não muda a gente. É Ele que transforma o nosso coração, é Ele que protege, salva cada um de nós do pecado, do diabo, da morte, das tentações. É Ele que nos promete vida eterna. Então, meu irmão, minha irmã, confie nele e você não vai ser derrubado, abalado, nem por tragédias, nem pelo pecado, nem pelas tentações. E aqui eu quero lembrar que Paulo disse hoje: as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Por que ele está dizendo isso? É porque às vezes a gente pode pensar que a gente é um coitadinho, né? Tadinho de mim, estou sofrendo tanto, estou passando por tantas provações. E aí Paulo fala, não é só você. Os outros sofrem as mesmas provações e tentações. Pois o apóstolo Pedro fala isso também na carta dele, né? E ele continua. Deus cumpre a sua promessa, Ele não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Quando uma tentação vier, Deus dará força a vocês para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Então, meu irmão, minha irmã, porque Jesus mudou o mundo, hoje Ele aqui está fazendo isso, Ele está dando para nós alimento para a fé, transformando nossa mente, para que quando vier a tentação que quer nos desviar do caminho do Senhor, a gente possa suportar essa tentação e sair dela. E se a gente cair, nós temos a promessa de que Jesus sempre recebe e perdoa o pecador arrependido. Então, meus irmãos, o dia que mudou o mundo foi o dia em que Jesus morreu na cruz, por vocês, por mim, por todas as pessoas. Ali ele venceu o pai da maldade, o pai da mentira, o pai da discórdia. Ali ele venceu o enganador, o diabo. Ele muda você, ele muda a sua família, ele muda a mim. E ele quer mudar várias outras pessoas através de vocês, através de mim, através de todos nós. Porque ele, a Bíblia diz, é a rocha eterna. Ele é aquela torre que nunca vai cair. Ele é aquele castelo forte que nunca será derrubado. Que Deus nos ajude sempre a confiar nesse Salvador que mudou o mundo e através de nós quer mudar a vida de muitas pessoas. Amém. Cantemos o ofertório.